Olá. Bom, vocês devem ter já se deparado com essa questão que está reverberando aí nos meios católicos, da declaração, última declaração do Papa Francisco, a Fiducia Supplicans, e tem trazido muita discussão, infelizmente, muita desinformação e também um nível de polêmica e, ao meu ver, para aqueles que realmente leram o documento com a atenção devida, não entenderam muito a proporção das discussões, no sentido realmente de se opor ao magistério da igreja nesse sentido. É interessante e às vezes e também temerário, muitas, entrevistas que eu assisti, principalmente nos meios do YouTube, né, nos canais católicos e também de notícias católicas, infelizmente muitos sacerdotes, eu não vou dizer muitos, alguns sacerdotes que realmente se colocaram a debater o conteúdo da declaração, demonstravam sinais realmente que não teriam nem lido o documento, que muito me assusta. E isso vem sendo acompanhado de algumas declarações, várias declarações de bispos pelo mundo, e isto, quando você lê o documento, você se impressiona, da onde estaria saindo toda essa desinformação. Pois é, eu li o documento, eu sou da concepção, até pelo meu âmbito de trabalho, que você tem que ler a documentação que vem às suas mãos e interpretar, tirar o seu sentido, principalmente antes de emitir qualquer tipo de juízo a respeito dele. Eu não estou aqui para, de alguma forma, julgar qualquer sacerdote ou qualquer estudioso, mesmo porque não sou, doutor na área, não tenho conhecimento, pós-doutorado, mestrado em teologia ou qualquer outro ramo de estudo dentro da igreja. Apenas como um cristão, faço o possível dentro do tempo que me é permitido, ler alguns documentos ou me informar melhor sobre a doutrina da igreja. Afinal de contas, estamos aqui para aprender cada vez mais sobre a doutrina de Deus, que é fielmente passada pela sua igreja na terra, a Igreja Católica, e como nós, como bons cristãos, bons católicos, temos a nossa obrigação, dentro das nossas possibilidades, realmente buscarmos a verdade sempre, principalmente em relação aos ensinamentos do sagrado magistério da igreja. E uma coisa que realmente me chama muita atenção, com muito pesar, é a má vontade que alguns católicos estão tendo com tudo que sai, tudo que é promulgado, tudo que é declarado pelo magistério, o dicastério também, da sobre a doutrina da fé, né, todos os órgãos oficiais da igreja têm a função pastoral, né, principalmente o que auxilia o Papa Francisco, nosso sumo pontífice, nessa missão da igreja militante, e de realmente conduzir o povo de Deus. Nesse sentido, eu vejo muita má vontade de alguns, não só alguns youtubers católicos, alguns influencers, né, católicos, mas também de amigos, de colegas, a gente conversa, de tudo que sai do magistério, tudo que é promulgado, declarado é digno, de de uma uma minudência muito grande no seu conteúdo. Isso quer dizer que há uma predisposição de entender que há algum tipo de heresia nos pronunciamentos da igreja. Isso é problemático, mesmo porque deveria ser o contrário. Nós deveríamos aceitar com o nosso coração aberto os ensinamentos da igreja e, se for o caso, algum erro, alguma questão, isso ser analisado, ser discutido, ser declarado, né, e até rebatido, mas infelizmente a ordem é contrária. Então, quando fazemos isso, na verdade, estamos, no meu entender, meu modesto entender, estamos aí começando um novo movimento, uma nova revolução protestante dentro dos nossos corações, de realmente, rechaçar todo tipo de ensinamento que vem da igreja. Isso não é realmente um posicionamento
de um verdadeiro cristão, no meu humilde entender. Então, ao ver a fidúcia súplicas, antes da gente analisar alguns aspectos dessa declaração do Papa, nós temos que verificar uma questão histórica, né, um contexto histórico que isso aconteceu, começando com aquele grande lobby que já vem há bastante tempo, que vem se intensificando, né, de fazer alterações, na doutrina da igreja, no magistério relacionado à sexualidade e ao casamento. Nós sabemos que existe um lobby muito forte de alguns leigos para mudar esses ensinamentos dentro da igreja, não só dos leigos, e agora, recebeu uma grande força, infelizmente, por parte de alguns bispos, principalmente da Alemanha, mas existe outros países também que estão se levantando, nessa questão, né. Mas os alemães, principalmente os bispos alemães, que estão desenvolvendo, né, esse sínodo, né, esse temerário sínodo, que está caminhando aí para um verdadeiro cisma na igreja, no sentido realmente de rechaçar a nossa fé, bimilenar, né. E esse movimento tem gerado um desconforto muito grande pelos demais católicos, mesmo porque isso está afastando, conforme eu já disse antes, da doutrina da igreja. E há sempre houve uma preocupação da Santa Sé em realmente chamar de uma forma pastoral esses bispos novamente para o seio da unidade da igreja, no sentido realmente de rever esses posicionamentos que não podem ser aceitos, por essa questão doutrinária ser imexível, né, não ser passível de alterações, não do jeito que eles pretendem, que eles estão tentando impor, e esse sínodo está trabalhando para formalizar isso, e se continuar realmente não tem como, isso vai resultar na falta de unidade dos bispos, né, da Alemanha com a Igreja Católica. Isso vai resultar num prejuízo, já está resultando num prejuízo, imensurável às almas, principalmente dos alemães. Então, há um trabalho do Papa no sentido de trabalhar, de buscar a reconciliação, principalmente chamando a esses bispos a rever essas posições. Isso veio de várias, declarações do Papa anteriores. Muitas dessas declarações causaram, eh, as chamadas provocaram as chamadas dúbias, né, que são as manifestações de outros bispos de outros países, sobre pontos que o Papa falou, ou que houve ali uma manifestação que poderia gerar alguma dúvida. Então houve esse movimento de elaboração dessas dúbias, para que o Papa Francisco pudesse esclarecer alguns posicionamentos dele no tocante a essa questão, principalmente dos bispos da Alemanha. E tendo em vista, levantamento de todas essas discussões, o Papa então, eh, sob ali o auxílio do cardeal Fernandes, né, Victor Emanuel Fernandes, que é o prefeito do dicastério, né, eh, para a doutrina da fé, ele elaborou então uma declaração Fiducia Supplicans, que é uma resposta definitiva, era para ser, né, uma resposta definitiva no tocante a essa questão. Então, para a gente poder discutir, nós temos que ler o documento. Logicamente que, para fins desse vídeo, não seria conveniente eu ler o documento inteiro, então separei alguns pontos, deixa claro a posição da Santa Sé, a posição da igreja, e que é a posição de sempre, e vou demonstrar que realmente esse documento, na verdade, foi uma resposta direta a essa iniciativa dos bispos alemães, desses bispos alemães, não todos, felizmente, mas boa parte dos bispos alemães, nessa tentativa de realmente se afastar da sã doutrina. Então, já na apresentação do documento, nós temos aqui a a declaração, né, na apresentação, na primeira, parte do documento, nós temos que essa declaração permanece firme na doutrina tradicional da igreja sobre o casamento.
não permitindo qualquer tipo de rito litúrgico ou bênção semelhante a um rito litúrgico que possa criar confusão. Então, daqui já de cara, o documento já deixa bem claro a disposição da igreja que não mudou, não vai mudar nunca, o que é realmente matéria pétrea. Realmente não tem condição dentro desse entendimento de se trazer a proposta que os bispos alemães defendem, não só de dar bênção para casar para pessoas do mesmo sexo, né, que estão no relacionamento do mesmo sexo, mas também de bênção de relações, da outra forma irregulares, né, segunda união, né, e também até outras matérias que não são tratadas aqui diretamente pelo documento, mas como ordenação de mulheres, ou seja, são matérias que realmente são imutáveis, daqui até a consumação dos tempos. Então, o documento deixa bem claro nesse sentido. Mais abaixo, na questão da introdução, nós temos que o documento trata-se com a edição do documento, trata-se a evitar que algo que não é casamento seja reconhecido como casamento. Portanto, ritos e orações que poderiam criar confusão entre o que constitui o casamento, que é uma união exclusiva, estável e indissolúvel entre o homem e uma mulher, naturalmente aberta à geração de filhos, ou seja, casamento para a Igreja Católica é isso: união exclusiva, indissolúvel entre homem e mulher. Naturalmente aberta à geração de filhos. Isso é a bênção do casamento, é a bênção do matrimônio. Para esta situação prática. Eh, então, geração de filhos e o que o contradiz, ou seja, o que contradiz essa concepção é inadmissível. Essa convicção baseia-se na perene doutrina católica do casamento, perene, ou seja, definitiva. Somente neste contexto que as relações sexuais encontram seu significado natural, próprio e plenamente humano. A doutrina da igreja sobre esse ponto permanece firme. Ou seja, não mudou e nem poderia mudar. Pois então, quando se trata de bênçãos, a igreja tem o direito e o dever de evitar qualquer rito que possa contradizer essa convicção ou levar à confusão. Qual é também o significado do responso, né, ou seja, que é a resposta que o Papa deu às dúvidas que lhe foram encaminhadas, da Congregação da Doutrina da Fé, que afirma que a Igreja não tem o poder de conceder bênçãos às uniões de pessoas do mesmo sexo. Então eu pergunto, aonde está a dúvida, a a contradição da Igreja, se o documento nos seus primeiros parágrafos já deixa bem claro a doutrina, né, sobre relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, daqui até o fim dos tempos a mesma, não vai mudar. E a Igreja não tem essa autoridade, de mudar. Em que pese Pedro ter poder das chaves, nós sabemos, a igreja, ela não pode ir contra o Espírito Santo, contra os ensinamentos, principalmente no que tem nas escrituras e no santo magistério também, na tradição. Então, é uma questão realmente que não sei da onde que veio tanta discussão, tanta dúvida, tanta argumentação e polêmica. Seu documento é claro nesse sentido. Existem algumas questões, eu particularmente acho que o documento deixou, realmente, um pouco duvidoso, mas não tem nada a ver com isso. Penso o seguinte, o documento muitas vezes usa a expressão "casais do mesmo sexo". Isso é o uso do termo casal, da palavra casal, de uma forma muito ampla, e não deveria ter sido usada. Infelizmente o uso dela, traz ali uma concepção errônea. No sentido que o significado da palavra pelo dicionário, a palavra casal, é, entre outros significados, né, no que se tocante a animais, é o conjunto entre macho e fêmea. Então, quando você vai comprar, falou: "Eu quero comprar um casal de passarinho". Então a pessoa já está ciente que você quer um macho e uma fêmea. Outro significado é um conjunto de 2 pessoas de sexo diferente. Então se você vai dizer: "Ah, quantos filhos você tem?" Fala: "Eu tenho um casal". Automaticamente você sabe que você tem a pessoa está se referindo a um filho homem e um filho mulher, uma filha mulher.
E também o conjunto formado por 2 cônjuges. Aqui nós podemos entender o cônjuge no sentido da Igreja Católica, um homem e uma mulher, que é o conteúdo que nós estamos tratando aqui, trata a fiducia súplica. Então no meu entender, o uso, dessa expressão "casal" pelo documento, pela declaração, ela sim provoca uma certa contradição no texto, e é claro, no sentido das bênçãos, para a impossibilidade das bênçãos para formalização ou relativas ao relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, ou pessoas de também de qualquer outro tipo de situação irregular, como por exemplo, namorados que têm relações, mas que não estão casados, né, noivos que têm relações e não estão casados, e pessoas que em segunda união. Então isso já fica claro nesse sentido, mas o uso casal, eu entendo que o uso da palavra foi utilizado num aspecto, uma etimologia mais próxima do significado de hoje, mesmo porque em vários países há reconhecimento das uniões de pessoas do mesmo sexo, com na figura do casamento, mas não é o caso e nem será o caso da Igreja Católica. Princípio preciso fazer essa diferenciação aqui, mas o uso, no meu ver, muito amplo dessa expressão causou essa discussão. Mas dando seguimento ao documento, no referência à bênção do sacramento, do matrimônio. Quando se trata de bênçãos, a igreja tem o direito e o dever de evitar qualquer rito que possa contradizer essa convicção ou levar à confusão. Tal é também o significado do responso da Congregação da Doutrina da Fé, que afirma que a igreja não tem o poder de conceder bênçãos às uniões de pessoas do mesmo sexo. Então aqui já se estabeleceu uma diferença, da bênção da relação com a bênção das pessoas, que o documento vai, eh tratar melhor, minuciar mais para frente. As bênçãos têm como destinatários as pessoas, os objetos de culto e devoção, imagens sagradas, lugares de vida, de trabalho e de sofrimento, os frutos da terra e do trabalho humano, todas as realidades criadas que remetem ao Criador. Então a bênção, ela pode ser dada, para a pessoa, para o objeto, uma relação, falar: "Ó, peço uma bênção, para o meu pai que está doente, peço uma bênção, para essa imagem, para que ela seja ali um objeto de devoção", aqui no caso São Miguel Arcanjo, uma imagem que foi abençoada, eu pedi diretamente ao padre que abençoasse essa imagem, e todas as imagens que eu tenho na minha casa. Nós pedimos uma bênção para nós, para nossos filhos, pedimos uma bênção para nossa casa, né, pedimos uma bênção para conseguir trabalho, foi inclusive o exemplo que foi usado no cardeal Fernandes, que eu vou chegar nesse ponto. Então, existem essas diferenças em relação a essa a origem da bênção, né, os objetos de bênção. Bênção exige que o que é abençoado seja conforme a vontade de Deus. Aqui já se estabelece, não se abençoa, qualquer situação que remeta ao pecado. Isso é lógico, com evidente, mas infelizmente nos tempos, tortuosos, confusos que nós vivemos, nós infelizmente temos que estatuir o óbvio. A bênção é só para situações conforme a vontade de Deus, está no documento. As formas de bênção visam principalmente dar glória a Deus pelos seus dons, pedir os seus favores e restringir o poder do mal no mundo. Portanto, aqueles que invocam a bênção de Deus através da igreja são convidados a fortalecer as suas disposições através da fé, para a qual todas as coisas são possíveis, e a confiar no amor que impele a observância dos mandamentos de Deus. Aqui, o documento, a declaração, já vai começar a traçar o direcionamento dessa bênção para as pessoas, que eventualmente estão numa relação que não é considerado natural ou que não é considerado de acordo com a vontade de Deus. Essas pessoas que, movidas por um impulso de realmente serem, progredirem na fé, darem um passo a mais no sentido de de se conciliar com Deus, com a vontade de Deus, com a designação que Deus deu ao relacionamento íntimo, e vem a ter uma relação carnal. Naquele movimento, naquela vontade, naquele desejo realmente de sair de uma situação irregular, né, possibilidade da bênção. Isso o documento já tem aqueles primórdios, vai ser tratado depois. Uma vez que a igreja sempre considerou moralmente lícitas apenas as relações sexuais vividas dentro do casamento, a igreja não tem o poder de conferir a sua bênção litúrgica
quando isso de alguma forma ofereceria uma forma de legitimidade moral a uma união que se presuma ser um casamento ou uma prática sexual extraconjugal. Isso quer dizer o quê? A igreja não vai mudar, não pode dar bênção para uma relação que não está dentro do conceito de casamento. Aquele conceito foi lido lá no começo do documento, né, relação perene, definitiva, entre um homem e uma mulher, com a finalidade de ter filhos, indissolúvel, finalidade de ter filhos. Então, saindo disso, não existe bênção, litúrgica ou qualquer outro tipo de bênção que abençoe a relação. A chave para você entender o documento, é o que pouca gente faz, infelizmente, mas que é simples se você parar para pensar, é você diferenciar a bênção da pessoa da bênção do seu relacionamento. Isso o documento vai tratar mais para frente. Mais uma vez, isso foi seguido de uma explicação também do dicastério, de novo, e também uma entrevista posterior do cardeal Fernandes. Ou seja, a Santa Sé não está medindo esforços para tirar da cabeça de todos qualquer dúvida em relação a esse sentido. Então, dando seguimento aqui ao documento. Mais para baixo ele diz: "Quem pede uma bênção mostra-se necessitado da presença salvífica de Deus na sua vida, e quem pede uma bênção à igreja reconhece esta como sacramento da salvação que Deus oferece". Então aqui já coloca, a pessoa quando vai buscar a bênção, ela já está predisposta a se abrir aos mandamentos de Deus, mesmo porque se quisesse permanecer, imutável no erro, não teria pedido qualquer tipo de bênção, não reconheceria qualquer tipo de bênção por parte da igreja. E quando a pessoa busca a bênção, ela já está com uma predisposição de mudar, de alterar a sua situação, buscar realmente se conciliar com Deus e agir de acordo com sua vontade. Então o documento, ele deixa isso fixa isso bem na nossa convicção, né, convicção do leitor. E segue, né. Quando as pessoas pedem uma benção, uma análise moral exaustiva não deve ser colocada como pré-condição para concedê-la, pois aqueles que buscam uma benção não deveriam ser obrigados a ter perfeição moral prévia. O que é o documento diz com isso? A pessoa que vai buscar a benção do padre e não pede especificamente para o padre abençoar uma relação errada ou algum pecado que esteja cometendo, ele tem direito de receber essa benção do padre, sim. É uma das funções dos nossos sacerdotes, é abençoar, é guiar, dar ali o sustentáculo espiritual para todos que os procuram. E a bênção é uma parte fundamental dessa caminhada, né. Sem a bênção salvífica de Deus, ministrada também pelos seus sacerdotes, essa pessoa, sem essa bênção, ela não consegue progredir, muito dificilmente, né, progredirá num caminho de busca de santidade, que é a nossa função nessa terra. Então a bênção ela tem essa característica, e o padre, não tem, função realmente de buscar, de escrutinar para que seria essa bênção, se já dá a entender que o pedido realmente é para a pessoa, não para uma situação específica, né. É diferente se uma pessoa procurasse o padre, 2 pessoas estão numa relação do mesmo sexo, procurar um padre: "Padre, queria que o senhor abençoasse a nossa união". Que é o objetivo do sínodo alemão, né. Isso já foi discutido por eles, inclusive eles tentando fazer uma diferença onde não existia, de que a bênção, para a união, é para que eles vivam, uma relação ali de respeito mútuo, que a sua união, que eles sejam fiéis um ao outro. Falei: "Não, negativo. Isso é tentar justificar, é o discurso sofista, é tentar justificar o injustificável". Então, nesse caso não se dá bênção para esse tipo de relação, para que se promova essa relação, para que se perpetue, essa relação. Não, isso é impossível. Agora, 2 pessoas que procuraram um padre e pediram uma bênção, e essa bênção não é voltada para o seu relacionamento, em momento nenhum eles falaram sobre isso, mesmo que os 2 apareçam juntos: "Cadê a sua bênção?", o padre deve dá-la, né. Lógico que a carta aqui também deixa critério do sacerdote in loco, ou seja, na hora, no local, ele verificar ali se aquela questão daquela bênção pode causar algum prejuízo, algum escândalo na hora que é proferido. Isso o documento deixa bem claro, a abertura do sacerdote para essa interpretação. Muitos países africanos, nós sabemos, e outros países também muçulmanos, consideram o homossexualismo como crime, de prisão e às vezes até de morte. Então, às vezes, uma bênção pedida, mesmo que não seja daquela relação,
Mas uma bênção pedido dentro de um contexto ali fático pode levar aquelas pessoas a um risco de vida, né, até do próprio sacerdote. Então, há de se usar o dom do discernimento, de saber qual era o momento de realmente dar aquela bênção, mas nunca esquecendo da característica essencial, você dá bênção ao relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é impossível. Agora, um relacionamento numa bênção pessoal, né, pra pessoa, sem qualquer tipo de referência a um ato considerado como pecado, o padre deve dar, né, essa bênção. A não ser que seja justificado por essas questões que nós tratamos. Então, nós vemos mais para frente, fazer com que essas pessoas sintam que ainda são abençoadas, apesar dos seus graves erros. O Pai Celeste continua a querer o seu bem e a esperar que no final se abra ao bem. Então, dando sequência, mesmo os parentes mais próximos que os tenham abandonado, porque agora os consideram irredimíveis, Deus os vê como seus filhos. Então, retomando, fazer com que essas pessoas sintam que ainda são abençoadas. A bênção serve para isso. Apesar dos seus graves erros, somos todos pecadores. É que o Pai Celeste continua a querer o seu bem e a esperar que no final se abra um bem. Isso não é a doutrina que todos nós professamos? Não é a doutrina que nos une? Mesmo que os parentes mais próximos tenham abandonado, nós temos visto questões, pessoas, que desejam considerar indignos os filhos, porque se declaram realmente, eh homossexuais, né. Mas não, não, Deus sempre os considera como seus filhos. Então, o documento segue, né. Nesses casos pode ser concedida uma bênção, não só tem um valor ascendente, ou seja, uma bênção que se pede a Deus, mas também envolva a invocação de uma bênção que desce de Deus sobre aqueles que, reconhecendo-se desamparados e necessidade de sua ajuda, não reivindicam uma legitimação do seu próprio status. Ou seja, não querem que eles reconheçam a legitimidade da sua relação, eh pecaminosa, mas que imploram que tudo o que é verdadeiro, bom e humanamente válido em suas vidas e em seus relacionamentos seja enriquecido, curado e elevado pela presença do Espírito Santo. Essas formas de bênção expressam uma súplica para que Deus conceda as ajudas que vêm dos impulsos do seu espírito, o que a teologia clássica chama de graça real, para que as relações humanas amadureçam e cresçam na fidelidade ao Evangelho, para que sejam libertadas das suas imperfeições e fragilidades, e para que possam exprimir-se na dimensão sempre crescente do amor divino. Ou seja, aqui está a doutrina da igreja, que sempre foi, sempre será. Todos nós somos pecadores. A partir do momento que na nossa humildade, na graça que Deus nos dá, de reconhecer a nossa pequeneza, a nossa os nossos pecados, nossa condição de pecadores, desse impulso de buscar a misericórdia divina, nós possamos receber de Deus as graças necessárias para sairmos dessa situação de pecado. Sairmos, no caso da fidúcia, dessas relações que não estão de acordo com a vontade divina, com a lei natural que Deus criou para as relações sexuais, as relações matrimoniais entre um homem e uma mulher. Então, não há aqui qualquer tipo de função ou doutrina que fuja, de qualquer forma, ao ensinamento da igreja. Nesse sentido, é essencial compreender a preocupação do Santo Padre para que essas bênçãos não ritualizadas nunca deixem de ser simples gestos que constituem um meio eficaz para aumentar a confiança em Deus por parte das pessoas que as pedem, cuidando para que não deve tornar-se um ato litúrgico ou semilitúrgico semelhante a um sacramento. Então, o que a igreja, como a nossa grande mãe, a nossa grande tutora, nossa grande mestra, nos adverte, quanto ao perigo que essa bênção não se revista de qualquer formalidade, de qualquer rito, que leve a entender se tratar, de uma cerimônia, né, seja casamento ou qualquer outro tipo de bênção litúrgica, né, qualquer, bênção formal. O documento deixa bem claro e chama a atenção dos sacerdotes para isso, para que isso não seja de nenhuma forma confundida. É uma simples bênção de caráter pessoal. Segue então o documento. Não se deve impedir ou proibir a proximidade da igreja às pessoas em todas as situações e que possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção. É o que nós tratamos, anteriormente. Nós podemos perceber que o documento é, às vezes, extremamente repetitivo, mas justamente para tirar qualquer tipo de dúvida e mesmo assim a dúvida prevaleceu, né.
realmente a gente começa a confabular que é atuação do maligno no meio da igreja, né, bem no sentido de trazer a confusão na cabeça dos do rebanho, né. Colocar ali a difundir a dúvida, a confusão, né, entre as pessoas do rebanho de Deus. Então, em todo caso, precisamente para evitar qualquer forma de confusão ou escândalo, quando a oração de bênção é solicitada por um casal em situação irregular, aqui é o digamos que é o gênero, né, são várias espécies, mesmo que seja expressa fora dos ritos prescritos pelos livros litúrgicos, essa bênção nunca deve ser transmitida em simultâneo com as cerimônias de uma união civil. Então aqui a igreja deixa bem claro, para evitar qualquer tipo de confusão, nunca se faz que o padre pode fazer essa bênção concomitante a uma cerimônia civil, exatamente para evitar a confusão dessa mesmo que a bênção o padre esteja: "Não, estou aqui dando uma bênção pessoal para o fulano e o ciclano, para a fulana e para a ciclana. Estou dando aqui uma bênção para essas pessoas que vieram de segundos casamentos, mas é uma bênção individual. Se essa bênção está sendo dada durante uma cerimônia civil, o padre não pode, exatamente para evitar essa confusão. Mesmo que o padre saiba, tenha total convicção que a bênção é pessoal. Ele não deve fazer concomitante essas cerimônias, para evitar escândalos, evitar confusões, evitar que os fiéis realmente entendam de uma forma diferente o que a magistério ensina. Eh pode ser realizada com roupas, gestos ou palavras próprias de um casamento. O mesmo se aplica quando a bênção é solicitada por um casal do mesmo sexo. Então, aplicado todas as situações, de relações irregulares para a igreja. Esses são os aspectos primordiais do documento que foi promulgado pelo Papa Francisco em 18 de dezembro de 2023. Documento simples, documento claro, que nos traz essa convicção que a doutrina da igreja não mudou, mas que infelizmente, eh, causou aí muita discussão no clero. E sabe o que é o mais engraçado é que mais causando, dúvida no meio católico e no meio mundano. Parece que o resto do mundo entendeu que o documento afirmou toda a doutrina da igreja desde então. Ninguém ficou feliz com esse documento fora da igreja, que pregava a mudança nesses ensinamentos. Só os católicos realmente ficaram, muitos católicos ficaram revoltados com essa questão. Vai se entender, né, mas o bom é a gente ler, interpretar e sempre ter esse espírito em comunhão com a igreja, de recepção, sem nenhum tipo de restrição, pelo menos inicial, com tudo que o magistério nos informa, para que nós continuemos em unidade. Sempre em unidade, que é característica da igreja que Jesus Cristo nos deixou aqui na terra. Passamos então a discutir as outras questões. O outro documento, que foi emitido pelo cardeal Fernandes, a respeito dessa polêmica que foi causada pela fiducia súplica. Bom, lançada então a fiducia súplicas e com a eclosão, né, de toda essa discussão, muitos bispos se rebelando, né, muitos sacerdotes realmente temerosos do conteúdo da carta, em que pese ter sido bem clara, no sentido de manter o ensinamento, tanto que é uma declaração de todo o magistério da igreja, de tudo que foi falado, uma resposta direta a essa manifestação de alguns setores do clero, né, na tentativa de mudar fundamentos da doutrina que são imutáveis, também de movimentos, eh, de leigos que estão trazendo ali uma outra doutrina que não tem nada a ver com a nossa. E isso foi alertado, inclusive nas aparições de La Salette, né, e reconhecido pelos papas, né, inclusive um papa, reconheceu que a fumaça de Satanás entrou pelas frestas da igreja, não me recordo aqui no momento, quem foi o sumo pontífice que se manifestou contra isso, mas ele reconheceu que realmente por algum lugar entrou, alguma fresta da igreja entrou a fumaça de Satanás. Então, esse movimento da leigo, que infelizmente está ganhando força por parte de alguns setores do clero, e que não vai resultar em coisa boa, infelizmente, e pode causar aí uma ruptura gravíssima, a grave, dolorosa lágrima de Nossa Senhora, né, ver seus filhos divididos, ver os seus filhos realmente, muitos deles, destoando aí do
o que vem a igreja sempre defendendo, né. Mas para resolver essa situação, ou pelo menos era para isso, o cardeal Fernandes, ele soltou então um comunicado dia 4 de janeiro de 2024, agora recente, reforçando os elementos da fiducia súplica, nesse seguinte sentido: quanto foi expresso por essas conferências episcopais não pode ser interpretado como uma oposição doutrinal, porque o documento é claro e clássico a respeito do matrimônio e da sexualidade. Aqui, o cardeal prefeito, do dicastério da doutrina da fé, ele deixa bem claro que todas as conferências episcopais estão contra a carta, na verdade não a entenderam, né, na verdade porque o documento é claro para reafirmar a doutrina do matrimônio e da sexualidade. Então continua o documento, no sentido de se fazer entender de uma forma definitiva. A verdadeira novidade dessa declaração é que ele deixa que o documento não foi entendido na forma que deveria ter sido entendido, que na verdade a verdadeira declaração desse documento não é a possibilidade de abençoar casais irregulares, é um convite a distinguir 2 formas diferentes de bênção: as bênçãos litúrgicas ou ritualizadas e as bênçãos espontâneas ou pastorais. Ou seja, a bênção pastoral, né, a bênção espontânea é aquela que tratamos anteriormente, da pessoa pedir a bênção pessoal para sua situação e o padre conceder essa bênção. Essa é a bênção espontânea, bênção pastoral. Não se confunde com a bênção litúrgica ritualizada, que é a bênção matrimonial, né, ou outro tipo de bênção, né, que tem um rito próprio, um rito específico. É uma bênção simples para a pessoa. Essa é a diferenciação da bênção espontânea e pastoral com relação à bênção litúrgica. Segue o documento afirmando: trata-se de bênçãos de pouco a bênção comum, né, trata-se de bênção de poucos segundos, sem uso ritual de bênçãos. Sem uso do ritual de bênçãos, desculpa. Se aproximam junto 2 pessoas para pedi-la, simplesmente implora-se ao Senhor paz, saúde e outros bens para essas 2 pessoas que as pedem. Ao mesmo tempo, implora-se que possam viver o evangelho de Cristo em plena fidelidade e que o Espírito Santo as livre de tudo que não corresponde à vontade divina e de tudo que requer purificação. Mais claro ainda é a fiducia súplica. Essa forma de bênção não ritualizada, com a simplicidade e a brevidade de sua forma, não pretende justificar algo que não seja moralmente aceitável. Obviamente não é um matrimônio, nem mesmo uma aprovação, ainda bota entre aspas, aprovação, nem a ratificação de coisa alguma. É unicamente a resposta de um pastor a 2 pessoas que pedem a ajuda de Deus. Por isso, neste caso, o pastor não põe condições e não quer conhecer a vida íntima dessas pessoas, mesmo porque as pessoas estão lá simplesmente para receber uma bênção pessoal. Então, o sacerdote não precisa tomar conhecimento de qualquer situação íntima, dessas pessoas, porque essa pessoa ela está lá não para pedir bênção para sua condição, pessoal, mas para ela mesma, pessoa. Segue. Vejamos um exemplo concreto. Aí o documento já parte, né, para aquela forma pedagógica de ensinar através dos exemplos. Imaginemos que em meio a uma grande peregrinação, um casal de divorciados, em nova união, diga ao sacerdote: por favor, nos dê uma benção, não conseguimos encontrar trabalho. Ele está muito doente, não temos uma casa, a vida está se tornando muito pesada, que Deus nos ajude. Pelo exemplo. Neste caso, o sacerdote pode recitar uma simples oração como esta, e ainda dá um exemplo de oração para o sacerdote não ter qualquer dúvida. Abre aspas. Senhor, olha esses teus filhos, concede saúde, trabalho, paz e ajuda recíproca. Livra-os de tudo aquilo que contradiz o teu evangelho e concede-lhes viver segundo a tua vontade. Amém. Conclui com o sinal da cruz. Aí, essa é a imposição a explícita da fiducia súplicas no sentido da bênção comum, da bênção simples. Dando seguimento. Faz sentido negar esse tipo de bênção a essas 2 pessoas que a imploram? O documento se pergunta, né? Não é o caso de sustentar sua fé, pouco ou muito que seja, de ajudar a sua fraqueza com a bênção divina e de dar um canal a esta abertura à transcendência que poderia conduzi-las a ser mais fiéis ao evangelho? Então o documento coloca a nossa consideração como cristãos. A resposta é positiva, né, no sentido de permitir essa bênção, né. Não faz sentido realmente negar esse tipo de bênção a pessoas numa situação dessa, né. Então, a resposta é cabível esse tipo de bênção numa situação. Não tem como entender
contrariamente a isso, e se dizer católico, né. Jesus veio para os pecadores. Jesus não abençoa o pecado, mas abençoa o pecador para sair da questão do pecado. Mulher adúltera foi uma prova disso. Muitas pessoas gostam: "Não, Jesus é é misericordioso, mas Jesus também é justo". Então quando perdoou os pecados da adúltera, falou: "Vais, não volte mais a pecar, não volte mais a cometer adultério". É a posição que nós seguimos. Então dando sequência, podemos ajudar o povo de Deus a descobrir que esse tipo de bênção é um simples canal pastoral que ajuda as pessoas a manifestar a própria fé, ainda que sejam grandes pecadores. Por isso, ao dar essa bênção a 2 pessoas que juntas se aproximam para implorar espontaneamente, não estamos consagrando, nem nos estamos congratulando com elas, nem estamos aprovando o seu modo de união. Na verdade, o mesmo acontece quando abençoamos as pessoas individualmente, no sentido que o indivíduo que pede uma bênção, não a absolvição, poderia ser um grande pecador, mas não por isso negamos esse gesto paterno em meio à sua luta para sobreviver. Então, aqui está o movimento pastoral da Fidúcia Súplicas, no sentido de realmente buscar essas pessoas que estão nessa situação, para que, tenham, através da graça de Deus, né, da bênção, os meios necessários a poder superar, sair dessa situação, realmente buscar a santidade, inclusive nos seus relacionamentos. E termina então a carta, o documento do prefeito Vítor Manuel Cardeal Fernandes. Dando sequência, vieram as reportagens, né, então mesmo com essa manifestação do prefeito, o cardeal Fernandes, continuaram as discussões, então novamente o cardeal, no seu movimento pastoral, na sua intenção pastoral, buscou os meios de comunicação, concedeu entrevistas, vem concedendo entrevistas, para mais uma vez, toda a paciência, com toda a pedagogia, retirar essa dúvida que está permeando no meio católico, em relação a essa manifestação do Papa, a manifestação da Santa Sé. Então, numa reportagem, se me falha a memória, uma entrevista ao jornal espanhol ABC, dado pelo cardeal. O cardeal, ele é argentino. Inter Quem interprete a bênção como uma legitimação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou não lê o documento, ou tem más intenções, né. Afirmou o cardeal Víctor Fernandes, prefeito de Castelo para a Doutrina da Fé. Então o cardeal já foi na jugular. Se você mesmo, com todas as explicações, com o texto claro, com o documento que veio aclarar mais ainda, e mesmo assim você entende que o documento está contrário ao ensinamento biliminar da igreja com relação às relações entre pessoas, relações íntimas, sexuais, o casamento, então ou você não leu o documento, ou você está de má fé. Isso já é uma questão grave a se considerar. Continua o cardeal. Se se ler o texto com a devida disposição, vê-se que apoia com grande clareza e simplicidade o eterno ensinamento católico sobre o matrimônio e a sexualidade humana, e acrescentou: quem interpretar a bênção como legitimando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou não leu o documento, ou tem má intenção. Então, mais uma vez, ele coloca essa dupla situação. Não leu, ou está com má intenção. O Leo está querendo, colocar palavras na boca do Papa, está querendo, colocar ensinamento, a igreja não inovou, querendo inovar no ensinamento que a igreja não inovou, está falando sozinho. A igreja não te apoia, sinto muito. Essas bênçãos, falando agora das bênçãos individuais, são simplesmente a resposta de um pastor a 2 pessoas que pedem ajuda a Deus, e não um casamento, entre aspas, né, ou, entre aspas, uma aprovação do estilo de vida que levam, ou também, entre aspas, uma absolvição. Então, ele descarta. Mesmo na situação da bênção, simples, bênção pastoral, para pessoas, não relacionamento, que estão nessa situação irregular, ela não é um casamento, ela não é uma aprovação do seu estilo de vida e ela não é uma absolvição. Isto é, o prefeito do dicastério, que ajudou o Papa a elaborar o documento, deixando bem claro o significado dele. Não há como se advogar um significado diferente, sendo que a fonte que emitiu a documentação, né, a fonte que promulgou o documento, está dizendo que essa não é a interpretação correta, né. Vou dando sentido aqui. Numa segunda entrevista, essa agora dada ao site CNA, né, Catholic News Agency,
Novamente o cardeal Fernandes, agora deixando bem claro o significado desse documento, dessa declaração da fiducia súplica. A orientação do Vaticano sobre bênçãos para pessoas do mesmo sexo é uma resposta clara aos bispos alemães. Aqui, o cardeal Fernandes foi direto no cerne da discussão, na origem de toda essa confusão, que é o sínodo alemão, um sínodo que já foi considerado realmente nocivo, não vai dar bons frutos. A discussão se coloca lá, são discussões temerárias, estão totalmente fora da normalidade da igreja, do ensinamento, do depósito da fé, da sã doutrina. Então é o tipo de discussão que não vale a pena nem se ter, e que mesmo assim eles estão mantendo esses posicionamentos, vão levando aí possivelmente uma situação de crise na igreja, até de um cisma. Dizemos para que isso não aconteça. Então, novamente, o cardeal argentino. O arquiteto do documento, próprio Gil Fernandes, atacou aqueles que defendem a interpretação mais liberal, a liderança católica na Alemanha. Então, é o cardeal Fernandes batendo de frente com os opositores da igreja. Ele descreveu que a fidúcia súplicas como uma resposta clara aos planos alemães de formalizar bênçãos de liturgia para casais do mesmo sexo, um movimento que é expressamente proibido pelo documento. Então segue novamente o cardeal na defesa da nossa fé. Membros da controvérsia via sinodal alemã, uma colaboração entre a Conferência Episcopal Alemã e um poderoso lobby leigo, aprovaram esmagadoramente o desenvolvimento de textos rituais formalizados para bênçãos entre pessoas do mesmo sexo numa Assembleia de março de 2003 em Frankfurt. Aqui, novamente, vamos colocando, querendo se colocar dentro da liturgia da igreja, pelo menos alemã, a bênção formal das relações entre pessoas do mesmo sexo. Desde então, vários bispos alemães deram luz verde à bênção pública de casais do mesmo sexo em suas dioceses. E após a publicação da Fiducia Súplicas, a vice-presidente desse setor leigo alemão que faz esse lobby, eh, Birgit Mock, disse que a igreja na Alemanha não abandonaria os seus planos de desenvolver um texto formal de bênção para pessoas do mesmo sexo, apesar das proibições da orientação. Então vejam que os principais, eh eh, os nossos irmãos, os sacerdotes alemães que estão em contrariedade com a igreja, eles mesmos não aceitaram a fiducia súplicas e vão manter de novo, vão insistir no erro, vão se manter no erro, no sentido de formalizar essas bênçãos, trazendo os ritos próprios, que o documento explicitamente, a fiducia súplicas explicitamente proíbe. Vejam a gravidade dessa situação, de como a igreja está se portando de acordo com a doutrina da fé, de acordo com o nosso depósito da fé, de forma legítima, combatendo a dissidência alemã. E aonde nós estamos contra o documento. Realmente não tem lógica. Nós vamos nos aliar aos bispos alemães? Nós vamos fazer coro com eles contra a fiducia súplica? Não faz sentido. Então, seguindo, ouvindo algumas reflexões feitas no contexto do caminho sinodal alemão, às vezes parece que uma parte do mundo se sente particularmente, entre aspas, iluminada para compreender o que os outros pobres miseráveis são incapazes de compreender, porque são fechados ou medievais. Então, isto, a parte iluminada acredita ingenuamente que, graças a isso, toda a Igreja Universal é reformada e libertada dos seus velhos esquemas. Que são palavras do cardeal Fernandes. O cardeal Fernandes está sendo irônico com os bispos alemães. O cardeal está dizendo que a posição alemã é uma posição iluminada. Segundo os alemães, eles se entendem iluminados. Eles estão tentando tirar a igreja das trevas da Idade Média, levando essa igreja uma nova igreja, uma igreja iluminada, uma igreja própria desses movimentos mais desse estado mais moderno em que vivemos. O, o cardeal, ele tira um sarro com essa posição dos bispos alemães, então ele está do nosso lado. Defendendo a tradição, está defendendo a fé. Nós devíamos estar fazendo coro com ele, todos nós em uníssono, mas infelizmente estamos brigando mais que os alemães. Estamos batendo de frente com a Santa Sé mais do que os alemães. É uma coisa absurda o tempo que vivemos, a confusão que vivemos, mas dando seguimento. Diz o cardeal:
Fernandes também desafiou diretamente a base do caminho sinodal para tentar mudar radicalmente o ensino e a prática da igreja relacionados com a sexualidade. Então, o objetivo da Fiducia Súplicas é combater as orientações, as posições que estão emergindo de certos setores do lobby laico e de alguns clérigos, no sentido de mudar essa doutrina, a doutrina da sexualidade do matrimônio. Tem outras também, como ordenação, né, ordenação de mulheres, coisas que são imutáveis. E diz também, refere que numa entrevista de 23 de dezembro, ele disse ao Depilar, né, o jornal, que o avanço de alguns episcopados de bênçãos ritualizadas de casais regulares é inadmissível e que eles deveriam reformular sua proposta a esse respeito. O argentino disse ainda, cardeal, que está planejando uma viagem à Alemanha para ter algumas conversas que considera importantes. Por favor, cardeal, vá à Alemanha. Vá conversar, vá novamente chamar os bispos alemães, os dissidentes, razão, informar, instruir, como é a função também, função pastoral da igreja, chamar aqueles que estão, fora do caminho da verdade, aqueles que estão buscando próprios caminhos, caminhos segundo suas mentes humanas, caminho segundo a iluminação humana. Não, como diria a Santa Pastoria de Fátima, Santa Jacinta, Eh, não devemos seguir modas. Deus não segue modas, Deus é sempre o mesmo. Então o cardeal Fernandes está querendo ir à Alemanha, várias reuniões, já teve algumas, está marcando outras reuniões para ir lá, para chamar eles a atenção. Larguem essa modinha, essa modernidade, porque isso está contrário ao que foi ensinado pela igreja. Vocês estão levando muitas almas, né. Os santos dizem, e os sacerdotes, são extremamente responsáveis perante Deus, é tremenda a sua responsabilidade perante Deus. O sacerdote santo leva muitas almas para a santidade. Agora, o sacerdote que não é santo, um sacerdote realmente numa situação de extremo pecado, leva muitas almas à perdição. Então, bravo, cardeal Fernandes, vá lá mesmo, vai chamar esses irmãos de novo à unidade da igreja, para que não se percam mais almas do jeito que está se perdendo. E termina então a entrevista dizendo: "Fernandes reafirmou que a discussão sobre mudança de ensinamentos da igreja sobre sexualidade e ordens sagradas, exclusivamente masculinas, não estará em discussão em futuras reuniões". Ou seja, Fernandes, como legítimo representante da igreja, na sua função primordial, ele está deixando bem claro que não vai entrar em pauta de discussão, questões, que já foram, proferidas, já foram, declaradas, já foi batido o martelo sobre questões fundamentais da nossa fé. Não vai ser discutida a ordenação de mulheres mais. "Ó, se é isso que vocês querem, isso não vai entrar em pauta". Ah, bênção de relacionamentos, de pessoas do mesmo sexo, pessoas de relacionamento irregular, isso não vai entrar em pauta. O que nós podemos é tentar buscar dentro do espírito pastoral, que é o espírito do Papa Francisco, sempre, eh, advogou, e também está sendo, colocado em prática pelos seus representantes nesse aspecto, o cardeal Fernandes, no sentido realmente de chamar a uma conversa, um diálogo sempre aberto, para que seja adaptada alguma questão que possa ser adaptada, mas que nunca mexer no depósito da fé, nunca mexer nessa doutrina. Isso o cardeal Fernandes deixou bem claro. Então, infelizmente, depois de todas as discussões, ontem eu tive conhecimento de uma manifestação do cardeal, Robert Sarah, ou Sarah, né, um cardeal que eu sempre tive muito respeito, muita consideração, em todo o seu histórico, né, principalmente durante o papado de Bento XVI. Um cardeal extremamente, iluminado, na minha concepção, extremamente ungido, mas isso nos provoca a reflexão realmente, somos humanos e podemos errar, até mesmo aqueles que nós temos em mais alta estima. Ontem o cardeal Robert Sarrat, eh, proferiu uma declaração, se opunha a fez coro aí com alguns outros bispos, cardeais, seria contra a Fiducia Supplicans, por considerar, contrária aos ensinamentos. Então, eu não sei, realmente foi um lapso do cardeal, foi uma questão realmente de má mau assessoramento. Nós sabemos que o cardeal é extremamente, compromissado com suas atividades perante a igreja, né, o tempo é escasso, muitas vezes se vale de assessores, né, de pessoas ali que lhe
fornecem lhe alimentam com as informações relacionadas às últimas questões da igreja. Lógico que isso não o exime de uma análise mais criteriosa em relação a esses documentos, mas que infelizmente pode ter causado algum lapso no sentido do cardeal ter tido uma correta interpretação da forma que o cardeal Fernandes colocou, ou a pessoa não leu o documento, ou a pessoa de má fé. Eu colocaria o cardeal Robert Sarah no primeiro grupo, qualquer hora do dia. Jamais consideraria que esse cardeal, em especial, teria qualquer tipo de má fé com relação ao Papa Francisco e os ensinamentos da igreja. Bom, creio que ele, nesse momento, houve um lapso. Inclusive citando alguns os bispos nigerianos, dando força à contrariedade em relação aos bispos nigerianos, com relação à fidúcia súplica, que na verdade nunca ocorreu. Os bispos nigerianos sempre aprovaram a fidúcia súplicas, entenderam o real contexto dela e sabem que está totalmente de acordo com essa doutrina. Então, nesse aspecto, eu acho que o cardeal ainda espero ele venha a se retratar no futuro, com relação a essa posição. Importante destacar, para finalizar o vídeo, eh, me desculpe com a falta de rigor técnico, mas jamais fiz um vídeo dessa natureza, mas por ouvir tanto essas questões e por ver tantas posições de pessoas que eu considero muito entendidos nos assuntos, da igreja, né, pessoas muito mais qualificadas, com qualificação não só, eh, profissional, né, não só de universidades, né, mas também de conhecimento, de pesquisa. Eu vejo muitas pessoas boas aí batendo cabeça, principalmente porque uma questão fundamental é a leitura de um documento. Para qualquer documento que você vá tratar, que você vai discutir, você vai comentar, pelo menos tem que lê-lo. É o que a minha profissão me ensinou e é o que qualquer pessoa com um pingo de realmente de consideração, né, de bom senso, pode fazer. Você não discute, você não comenta o que você não entende, o que você não lê. Então, o documento é este. Eu defendo particularmente, na minha humildade, não sou ninguém, nenhuma expressão, mas como cristão eu defendo o documento, defendo o magistério, defendo o Papa Francisco e creio que esse movimento que nós estamos vendo, né, dentro da igreja é, de certa forma, a a no caso de Akita, né, a profecia de Akita se concretizando. Akita está às portas, nós podemos ver as profecias que Nossa Senhora nos deixou em Akita, que haveria bispos contra bispos, é o que nós estamos vendo hoje. E se há uma coisa que mais me impressiona, é que o documento, ele causou um mal-estar, maior dentro da igreja do que fora dela. Esse documento, e de fato foi muito mal recebido, no sentido do seu conteúdo, em relação às pessoas para a qual foi direcionada, que são aquelas pessoas que querem mudar a doutrina. Esse documento foi na jugular desse pessoal, tanto que várias vezes o cardeal deixou isso bem claro. O documento foi feito para essas pessoas, para, primeiro tirá-las do caminho errado e trazê-las para o caminho correto, né. Então quem deveria estar esbravejando são os bispos alemães, são o lobby dos leigos, né, que querem mudar a igreja, né, seriam os ateus, todos aqueles setores da sociedade leiga que costumamente batem na Igreja Católica por suas posições, pela sua doutrina, pelo que defende isso como certo, como verdade. Ah não, está tendo muito mais discussão interna, né, nos setores da igreja. E só quem se favorece dessa questão de botar irmão contra irmão, bispo contra bispo, é um macaco de Deus, é o inimigo de Deus. Então, peço uma reflexão daqueles que tiveram a paciência de ver esse vídeo até o final, de analisar se realmente estamos no bom caminho. Se é isto o que nós queremos para a igreja. Nós queremos ver uma igreja desunida, quando na verdade não há motivo para isso, e nós estamos todos juntos, estamos todos com o mesmo entendimento, basta ter um pouco de boa vontade, ou nós queremos ter uma igreja cismada, sectária, separada, dividida, muito pior do que da igreja católica com os bispos alemães, mas a igreja como um todo, partida. Melhor não. Então, tomara, rezemos a Deus para que nós tenhamos sempre uma igreja unida, sempre. Porque a igreja vai permanecer em sua promessa de perenidade. Jesus Cristo deixou bem claro, a igreja não vai sucumbir totalmente. Ela vai sofrer, ela vai sangrar, ela vai, muitas vezes ser dada como perdida, mas Deus é fiel. E a palavra de Deus não volta sem efetivar todos os seus efeitos, né.
de concretizar todos os seus efeitos. Então, realmente, a igreja vai permanecer. A dúvida é: quem estará com ela quando esse dia chegar? Deus os abençoe e São Miguel Arcanjo sempre proteja a sua igreja, como protetor da sua igreja, e que o Espírito Santo nos dê, principalmente, o dom do discernimento, o dom da sabedoria, que é tão necessário nos dias de hoje. Obrigado por assistir esse vídeo e Deus te abençoe.